boa noite, você que está aí, você que está nos assistindo aí, Pela Fé Cast, o nosso podcast. E hoje, querido, nesse domingo, nós estamos aqui com uma convidada especial nossa, que vai trazer mais um testemunho, a Ângela, diaconisa nossa aqui da igreja, é o nosso braço direito aqui na igreja, ela e o seu esposo, que também já esteve aqui participando conosco, dando o seu testemunho, e nós queremos declarar para você que esse podcast será uma bênção na tua vida, onde vai te fortalecer e te encorajar para fazer o melhor diante do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, os teus sonhos, os teus projetos. Te apresenta aí para o pessoal. Paz do Senhor, igreja, boa noite, meu nome é Ângela e sou ovelha do pastor Edinho, da pastora Rosa, há 10 anos. Glória a Deus, né? Bastante tempo já, né? Para nos aturar. Bastante tempo. E vocês, né? Nossa. Que bênção, Ângela. Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo. Como foi a tua infância? Vamos começar por etapas, né? Começar lá. Como foi a tua infância até você chegar à presença do Senhor, né? Mas como foi a tua infância? Primeiramente, conta pra gente aí como é que foi. É uma caminhada. A minha infância, bom, eu sou filha do meio, um irmão mais velho, um irmão mais novo, e na minha família, assim, nunca teve, assim, digamos, religião. Nunca foram de... Não, nunca frequentamos igreja, nada, mas sempre, assim, a minha mãe, por ser também do interior, tinha muito aquelas coisas de, falaram isso, vamos fazer. Aí tinha essas coisas tipo, meio de simpatia, essas coisas, assim, que hoje a gente entende, né? Sim. Que era simpatia. Mas eu não fui batizada quando criança, nem na igreja católica, fui batizada em casa, coisa de pessoas do interior também. E... Vocês moravam onde? Você morou aqui em Gravataí? Sim. Tu é gravataense? Sim, eu nasci em Porto Alegre. Mas sim. É daqui, né? Mas meus pais são do interior. Minha mãe de Santo Antônio da Patrulha e o meu pai de Não Me Toque. E aí, de Palmeira das vocês vieram para cá? Sempre moraram aqui, né? Sim, eu nasci para cá, minha irmã também. Os meus pais que vieram para cá fazer a vida, casaram, vieram para cá para trabalho e tudo. Meu pai era mecânico de manutenção, empresa, minha mãe enfermeira, se aposentou cedo. Sim. E aí vieram, isso aí, quanto tempo você sempre moraram ali, onde vocês estão morando? Ali mesmo? Sempre moraram ali? Sim, onde eles moram, eu acho que eu tinha uns 5 anos, faz 40 anos que eles moram ali. Sim. O Ângela, e como foi a tua adolescência? Criança tranquilo? Uma vida tranquila? Não, mais ou menos. Já na infância, já Deus já permitiu situações na minha vida que hoje é para a glória dele. Sim. Como hoje, na sua palavra, a palavra do pastor falou em perdão. E é o que mais que Deus trabalhou na minha vida, e uma das primeiras coisas que ele trabalhou na minha vida é o perdão. Tanto para perdoar e também para me perdoar. Sim. Para mim mesmo me perdoar. Para eu pedir perdão, para mim perdoar pessoas e para mim me perdoar. Liberar perdão, né? Hoje mesmo. Tivemos aí um culto abençoado pela manhã, né? Bênção de Deus mesmo. Palavra abençoada, então. Que bom, né? Que bom que a palavra falou ao teu coração. E aí você já com adolescente, colégio... Continuando na parte de criança do que Deus permitiu na minha vida, a questão de perdão, eu fui molestada por parentes próximos, por pessoas que às vezes acontece onde mais o núcleo que deveria de cuidar. Sim. Mas infelizmente acontece, a gente vê muito. E hoje está cada vez pior, né? A palavra se cumprindo. Sim. E daí segui, né? Aí teve a adolescência,
Isso aí tu tinha quantos anos, mais ou menos? Tem ideia? Lembra? Eu acho que no máximo 9, 10 anos. Já era em meia adolescência ali? Não, é criança ainda. Criança ainda. É criança ainda. E isso superado hoje, tá? Graças a Deus. Bênção de Deus, hein? E aí, como que foi? Foi colégio, essas caminhada tua, como é que foi? Serviço, trabalho? Sim. O colégio, eu gostava muito do colégio que eu estudei e cresci naquele colégio. Era um colégio muito assim vamos supor, regras. Eu gostava muito. Me ajudou muito. Nós tínhamos escola, o tempo que ainda tinha moral e cívica, ensino religioso. Sim. E eu olhava muito, tinha na sala a cruz, mas com Jesus crucificado. E eu gostei muito. Na verdade, eu só entendi depois que eu me converti. Porquê do Jesus na cruz e o porquê de Jesus não na cruz. Sim. Mas eu sempre observei muito a cruz. E aí, trabalhando, depois de escola, nunca fui de sair, de namorar, de festa. Sempre fui muito caseira. Aí vai o processo, né? Tu começa a trabalhar, é consequência e tudo. Aí foi onde eu conheci o meu esposo, Luciano. No trabalho. No trabalho. Sim, sim. E desde então que eu pensava que não era nada, já estamos há 20 e poucos anos casados. E como surgiu ali? Foi para o serviço? Conheceu? Sim. Teve um relacionamento já? Quanto tempo vocês estão casados, você falou? 23 anos. 23 anos. Que bem, sim. E aí, essa caminhada aí, e levou 23 anos. Não, hoje vocês têm 23. Sim. E nesse tempo de casado, vocês tinham o quê? 12, 13, quando conheceram Jesus, isso? Não. Eu tinha 19. 19 anos de casado? Não, anos? Sim. Quando tu conheceu o Lu? Sim. Quando tu conheceu ele, aí tu tinha 19 anos. Ele é 4 anos mais velho que eu. E ele tinha 23? Sim. E aí vocês ficaram, teve o relacionamento, namoro, noivado, casamento. Sim. E aí, aonde entrou ali essa parte de Cristo que mudou a vida de vocês? Como foi o início do relacionamento de vocês? Foi tranquilo? Foi bênção? Porque quando a gente casa, a gente costuma dizer que a gente leva as nossas bagagens de solteiro, cada um leva as suas bagagens, né? E aí depois lá é que vai se separando, né? Isso aqui sim, isso aqui não. E como foi o relacionamento de vocês? Deu de sempre, tudo certo? Ou teve foi bem algumas... tranquilo. É? Bem tranquilo. Eu tenho até a minha melhor amiga, quando casou, ela ficou meio doente por ter se separado da mãe, assim. Mas pra mim foi muito tranquilo, assim. Não que eu não amasse, não ame a minha mãe, assim, mas muito tranquilo. A gente sempre foi muito amigo, muito parceiro. Sim. Eu até pulei agora, lembrando, porque é muita coisa. Sim. Antes de nós nos casarmos, eu fiquei muito doente de ficar com menos 10 quilos do que eu peso hoje. De emagrecer 10 quilos em um mês. E eu ia em médico, era vomitando e tudo, me fizeram vários exames e não encontraram quase nada, assim. Era porque é gastrite, porque sempre fazendo exame de estômago e intestino. Sim. Eu sempre tive anemia também. Aí, como eu disse, a minha mãe, tudo que mandavam fazer, ela fazia. Come isso, faz aquilo. Então, me empurrava coisa sempre assim para mim superar a anemia, para mim ganhar peso. E nessa fase, quando nós estávamos noivos, eu fiquei muito doente.
Eu fiz faculdade, iniciei a faculdade de serviço social e até eu consegui terminar o semestre porque eu estava em dupla com a minha irmã. Sim. Mas também eu não prossegui porque eu ouvi que não era assim. Porque na minha cabeça eu achava que eu ia pegar, eu me visualizava com uma Kombi, que eu podia passear pelo centro de Porto Alegre e recolher as crianças, as pessoas que precisavam. Mas, quando eu vi que tinha muita burocracia, que eu não ia poder fazer isso, eu não quis continuar. Aí tu desistiu. Desisti. E foi bem difícil terminar, pelo menos, esse semestre. Foi um semestre que eu estava muito, muito ruim. Mas, pelo menos, o semestre eu encerrei. E depois, não... O trabalho que eu gostava era de recepcionista, telefonista. Trabalhei, assim, em empresa, escritório, clínica. Sim. E aí, nessa questão de que eu fiquei doente, ele ia na casa dos meus pais me visitar e eu mandava ele embora. Eu dizia, o que tu quer comigo? Sim. Eu não tenho futuro. Sim. O que tu quer comigo? Eu não tenho futuro. Porque eu passava dia e noite na cama com a minha mãe colocando medicação na veia em mim. E eu pedia morfina para ela, porque eu sabia que ela tinha acesso. Sim. Mas ela não me dava. Mas nunca descobriram o que era. Ou sabia o que era, o que tu tinha, não? É, assim, cuidado com a alimentação, mas sim, nada assim também que justificasse o tanto que eu... Sim. Que eu emagreci, o tanto que me debilitou, o tanto que deu tomar um gole de água e comer aquelas bolachinhas de água e sal sim, e bastar para passar mal, para ficar ruim. E nesse período que eu estava ruim, aí vem, né, a questão do faz isso, faz aquilo, que aconteceu de eu ir em centro espírita. Sim. Sabe, porque daí tu começa, minha mãe... Tudo por indicação de outro. Tudo... Aí eu ficava só na cama, né, eu por mim mesmo não pensava, mas faz isso, faz aquilo, eu ia, não tinha entendimento, né, cheguei a fazer, que a gente já fez, né, quebra de maldição, tudo de aquela cirurgia no espaço, essas coisas de centro espírita, e aí eu comecei a melhorar, e o Lu disse para mim, agora nós estamos em condições de... Ele até me ofereceu, nós marcamos o casamento, tu quer continuar com a faculdade? Porque ele ia pagar. Sim. Eu disse, não quero mais mesmo a faculdade. Eu vou marcar o casamento. Aí, em 6 meses... Quanto tempo vocês namoraram e noivaram e casaram? 1 ano de namoro e 2 de noivado. 2 anos de noivado. Uhum. Em quanto tempo de namoro? 1 ano? 3 anos antes. 3 anos total. Então levaram um tempinho já. Sim. Pensa. E Ângela, e aí? Aí tu decidiu parar com a faculdade, aí tu não quis mais. Sim, daí eu já estava começando a ficar melhor e tudo, e aí foi a busca de começar a se preparar para... Nós compramos um terreno, um sítio. Sim. Onde nós vivemos 9 anos, mas o sítio é 2 alegrias, na compra e na venda. Nós gostávamos muito, 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 mas depois o Lu começou a ter problema de coluna, aí eu comecei a pegar mais para mim, porque 1.000 metros para cuidar não é fácil, só de grama. E daí eu comecei a pegar para mim e também comecei a ficar ruim. Daí ele disse, não, vamos vender e vamos para algo menor. Sim. Isso tudo aqui em Gravataí? Sim. O sítio era na Faixa da Taquara, na Morungava, parada 93. Sim. Muito bom, nós fizemos amigos lá, que nós conversamos até hoje. Sim. Nossos vizinhos. E aí, e o casamento, aí casaram, tudo certo? Sim, aí para casar, porque eu não fazia questão de casar na igreja, mas o Lu fez questão. E aí para poder casar na igreja católica, eu me batizei daí, fiz todo aquele processo de
Catequese. Catequese não, um negócio que eles chamam. E aí me batizei com 22 anos e em dezembro de 2022 nós casamos. Nesse período nós escolhemos, depois de 6 meses, depois que ele me disse que ele estava com dinheiro, nós procuramos um terreno, sim, construímos, mobiliamos. E aí venderam o sítio? Sim, lá. Nós trocamos o sítio pelo terreno onde nós moramos hoje. Tá. Aí nós ficamos um período nos meus pais, que tem 2 casas. Ficamos na casa da frente para poder construir. Sim. E aí, casaram, foram para lá, construir a casa, como que foi esse período? Obra não é fácil. Obra já é a segunda que nós enfrentamos, a gente fala, tomara que a gente nunca precisa da terceira. Mas não é fácil. Foi devagarzinho, vai indo, construímos. Aí quando a gente achou que estava muito devagar, o Lu achou por decisão dele que estava muito devagar, e ele decidiu pedir para sair da empresa, para eles colocarem ele embora, para construir, para pegar o dinheiro. E a empresa fez tudo certinho, nem cobrou os 40% dele, para nós poder construir um pouco mais rápido, assim. Para poder ir para casa de vocês. Aí nós fomos sem, a casa tá pronta, só com contrapiso. Sim. Deu erro, teve que quebrar, fazer de novo, mas faz parte, quem tá na chuva. E, Ângela, e o casamento de vocês aí nesse período, tudo tranquilo? A convivência, tudo certo? Sim. E aí foram fazendo tudo que tinha, trabalhando. Aí chegou a trabalhar também, depois de casar? Sim. Como eu falei, recepcionista, telefonista, em escritório. Aí tu trabalhava nessa área e o Lu trabalhava também na área dele. Sim. E aonde nesse momento chegou, vocês conheceram Jesus, como é que foi? Se antes disso tem algum relato que tu quer fazer, porque tudo que nós falamos aqui serve para incentivar as pessoas lá que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, na verdade. Sim. Então serve para, puxa, se fez na vida da Ângela, vai fazer na minha também. Então o que nesse período aí, o que tu quer contar, ou tu quer falar para eu tive também, antes ainda, na adolescência, é muita coisa, vai e volta. Na adolescência, eu ia com a minha amiga de infância na igreja evangélica. Mas muito esporadicamente, de vez em quando, mas para acompanhar, nunca tive um entendimento. E eu queria ir com ela, mas não... Eu entendo hoje que eu sempre busquei Deus, mas sem saber, realmente. Sem ter um entendimento, realmente, de Deus, verdadeiramente. Sim. E eu ia com ela, mas daí os gritos da igreja me incomodavam, era a Assembleia de Deus. Sim. E a mãe dela tem uma parte muito importante na minha vida e na vida do Lu, porque ele também conheceu. Faz 2 anos que a dona Lídia, que é a mãe da minha amiga Roselane, faleceu. E a minha alegria por ela é que ela faleceu depois que o seu esposo, ela levou a vida inteira para evangelizando o esposo. E ela conseguiu ver que ele se converteu. E eu tenho certeza que eu e Lu somos frutos de oração dela também. Sim. Nós tivemos pessoas que, nessa caminhada, que semearam, né, nas nossas vidas. E ela nos amava demais, assim, ela me tinha como filha e ela foi uma mãezona para mim na minha adolescência. Foi ela e a minha amiga que me arrumaram me vestiram no meu casamento. Sim. Eu me arrumei na casa dela. E pessoas importantes que passam na nossa vida, que Deus coloca na nossa vida, que nada é por acaso. E até hoje você tem contato com ela? Sim, com a minha amiga, né? Eu sou mãe da primeira filhinha dela. Sou
Dinda, Madrinha. eu e o Lu, somos Sim. dindas da Amanda. E é isso, depois ia também eu fui também, quando criança, nos Testemunhas de Jeová, com a minha avó. A minha avó paterna era testemunha de Jeová. E ela não queria me levar porque eu dormia, mas eu pedia, não, vó, eu quero. Sim. Mas eu tenho uma imagem muito nítida, assim, da pessoa, né, acho, não sei como eles chamam, que passava lá, nas reuniões, e eu dormindo no banco. Eu só olhava, chegava, olhava e dormia. Mas é aquilo, eu fui um pouquinho ali, um pouquinho na católica, um pouco na evangélica, mas eu não tive o entendimento, sabe, de Jesus vivo, Sim. Eu olhava para a igreja católica com Jesus, assim, porque tem ali na 72 a estátua, assim, né, de Jesus deitado, Sim. Jesus da cruz, mas eu nunca entendi. É por isso que é muito importante as oportunidades, eu vejo. Eu, naquela época, Deus sabe, né, de toda a nossa caminhada, nada passa desapercebido por ele. Mas hoje eu falo, né, eu falamos para os jovens que é muito importante eles agarrarem as oportunidades, para que tem coisas que eles não precisam passar, coisas que nós passamos que eles não precisam passar. Sim. E aí aí veio o casamento, vocês tiveram esse tempo? Você já teve alguma experiência, querendo ou não, né? Esses 9 anos lá, digamos assim, o que acontecia era, nos 9 anos no sítio, é que passavam as casinhas que eles botavam os católicos, passavam assim, chamavam uma coisa do divino. Sim. Acho que tinha festa do divino. E daí eles passavam lá na casa, com a casinha, quem queria ficava, quem não queria não deixava na sua casa. Depois que nós nos mudamos de lá, ficamos quase 2 anos na minha mãe, resolvemos encarar a casa não estando pronta, né, mas pelo menos é aquilo, né, quem casa quer casa, no nosso teto, né, e onde nós conhecemos os diáconos aqui da igreja, que é a Alessandra e o Marcelo. E também tudo assim, junto nesse período, eu conheci uma cabeleireira, Rose, que foi a mulher que o Luciano falou no podcast, que eu conheci e que ele queria fugir. Sim. E ela também é uma pessoa, perdi contato, infelizmente, ela mudava muito de telefone. Sim. Ela morava lá perto da casa de vocês já? Não, eu fui num salão e eles não fizeram como eu gostei, e ela disse, não, tu vai na minha casa, que eu tenho um salão, que eu vou arrumar para ti, não vou te cobrar nada. Sim. E ali foi um período que eu não estava trabalhando, e eu ia para casa dela e ajudava ela no salão. Sim. Aquilo ali me fez bem, assim, eu escutava a palavra, escutava ela me incentivando, né? Aí depois eu apresentei o Lu, nós íamos nós dois, ela morava na 103 de Gravataí. Sim. E nós íamos, conversávamos, saímos tarde de lá conversando, e ela e o esposo dela falavam da palavra, mas junto também eu conheci a minha mãe, fez uma cirurgia aqui no Hospital Dom João Becker do intestino. E eu conheci um casal de Caxias, que aí nós somos padrinhos da primeira filha deles. Sim. Um casal recém-casados, de Glorinha, e ela é o Matias e a Judite. Semana passada, nós achamos que tínhamos perdido o contato com ele, e ele ligou, porque ele tinha perdido, ele foi ver no e-mail dele os contatos. Sim.
E daí ele ligou para ver se ainda era o número do Lu. E foi uma felicidade falar com eles, falar com minha filhada, que está enorme já. E eles acompanharam esse processo, eles são convertidos, né? São eu acho que é a Assembleia também, se eu não estou enganada. Eles falam ela é evangelista, ele é evangelista, sim. E eles não falam muito sim a respeito da mulher. Sim. E ela prega por muitos, é muito usada por Deus, eles foram pessoas também muito importantes da nossa caminhada, das sim. nossas vidas. E ela é o espírito de fortaleza do Senhor se move nela, assim, porque ela tem muitos problemas de saúde, mas ela não baixa a cabeça. Sim. É uma pessoa, assim, admirável, sabe, do que o Senhor faz na vida dela, sustenta ela, e foi uma bênção ver a minha segunda filhadinha no caminho, sabe, é muito lindo, assim. E eu conheci eles no hospital, e o Lu tem pavor de hospital. Lu tem pavor de hospital. E eu, sabe, eles falaram assim comigo, e eu chegava em casa e falava para ele, eu ainda estava morando na casa dos teus pais. Dos meus pais. Nós estávamos morando lá. E eu chegava e falava, tu tem que conhecer. E aí ele disse, não, mas eu não quero saber de hospital. Ele não ia nem visitar a mãe. Não, mas eu não quero saber de hospital, não quero saber de hospital. E nisso eu comentei desse casal, eu comentei com essa nossa amiga que eu fiz, a Rose. E comentei tudo ali. E um dia nós estávamos vindo, não sei se foi de Cachoeirinha, do serviço do Lu, de ônibus. E o Lu escutou, ele esqueceu de falar, ele disse que ele escutou de falar. E ele escutou que era para nós descermos, porque era para nós descer na 73, onde a minha mãe mora. E antes de descer ali, ele escutou que era para nós ir no hospital. E daí, a única pessoa que nós tínhamos na época para conversar a respeito disso era essa amiga que nós tínhamos feito, sim. A Rose. E aí eu disse, se acredita que seja de Deus, vamos. Eu acredito que seja. Pensei para mim, nem falei para ele, porque ele odeia o hospital. Sim. Daí ele ligou para a Rose disse, eu vou orar por vocês, e vocês também orem. E ela ainda disse, tu ora pelo Lu. Deu amém. Tu ora pelo Lu, vocês oram juntos, tu ora pelo Lu, e depois ele vai fazer o que Deus está mandando para ele. E eles foram parar junto no quarto da minha mãe, eles ajudaram muito a minha mãe quando ela estava internada, ela também. O esposo dela, o Matias, na verdade, porque ela também estava doente. Sim. E aí eles mudaram de quarto, foram pro quarto da mãe, e a gente dobrou, saiu do elevador e foi reto, assim, sabe? Do corredor, e bateu, assim, neles, e o Lu disse, é eles, né? Eu disse, é. E eles estavam do lado da mãe, ele quase nem cumprimentou a mãe, assim. E daí, ela fez ela entender, a mãe, o Lu precisa orar por ela. Ela disse, tá bom. E eu apresentei eles ficaram muito felizes. Falei para eles, a gente falou para eles, e eles, amém. E sim. O Lu orou por ela. E eu sei que ela estava aguardando, se eu não me engano, o resultado de um exame. E não deu nada no exame dela. Glória a Deus. Mas aí o Lu já estava na igreja? Não, nós não estávamos. Não estava ainda? Não estávamos. Deus já estava usando ele dessa forma. E aí aconteceu de nós pegarmos a amizade, tudo ali,
e depois eles saíram do hospital e nos chamaram para visitar eles em Glorinha. Aí nós já começamos ali, porque foram assim, vai indo meses ali, né? Nesse período, nós já uma parte nós não estávamos ali, mas depois que a minha mãe se recuperou, já estava recuperada, nós fomos para casa. Porque nós comentamos com o senhor, em seguidinho assim, porque foi no aniversário dela de 1 aninho, da nossa filhada, foi o nosso primeiro edificação. Então, nós não conseguimos ir. E foi ali, sabe, um pouquinho antes de nós entrar para aqui, na igreja, e depois, assim, que isso estava acontecendo. E um dia nós fomos na igreja deles lá. Não me sentia muito confortável por causa da calça. Sim. Mas todo mundo respeitava, todos nós respeitávamos. E eu usaria saia tranquilamente, só que a saia dela não servia em mim. Mas também foi outra parte muito importante das nossas vidas. Sim. E um dia nós fomos ela estava se queixando ela tinha um caroço atrás das costas que ela estava se queixando. Chegou lá e ela se queixando. A família dela lá, uma família grande, os irmãos dela são bênção de Deus, são evangelistas. E ela estava se queixando e ficou, sabe, aquilo assim, dela, passa a mão, mostrava isso para a mãe dela, pareceu que nós ficamos assim. Aí nós fomos no culto, voltamos, e nós tínhamos almoçado, já passado o dia com eles, íamos dormir lá, passar o final de semana. Sim. E o Lu escutou, vai no quarto orar com a Judite. Amém? Eu fui, sem entender nada, sem saber de nada, orei por ela, e na hora os caroços sumiram. Que mente. E deu falar, nossa, não acredito, como eu não acredito? Sabe, como uma manifestação de Deus, assim, é aquilo, né? Se ele usou uma mula, ele usa quem ele quer, a hora que ele quer, da forma que ele quer. E foi surpreendente, assim, sabe? Para honra e glória do Senhor. E daí nós saímos do quarto, ela, mãe, bota a mão. E o caroço sumiu, assim, era uma bola, assim, saliente aqui atrás das costas dela. Sim. Amém. Aí, nesse período, né, que nós estávamos construindo e nos mudamos ali para frente do Marcelo, da Alessandra, o Marcelo vinha oferecer água para nós, que nós não tínhamos, os vizinhos do lado, que são um casal de idosos que o senhor chegou a conhecer, a senhora Natalina e a dona Silvia. E ele oferecia água para nós, ia lá, levava chimarrão, a gente com aquele contato, conversando, eles estavam numa igreja. Aí foi aquilo, quando eles saíram de uma igreja, e nós também estávamos visitando a igreja luterana, mas nós vimos que não terminamos o propósito de 5 quintas-feiras. E quando estava já para ir para a quarta, o sentiu ele nós vamos terminar o propósito, porque o propósito é com Deus, mas nós não vamos mais continuar aqui. Mas também nós não congregávamos. Nós íamos, né, uma quinta. Nunca chegaram a apresentar vocês como membro. Não. E eu lembrei de outra parte, muito importante, que tem que voltar, que eu perdi nesse período, antes de nós nos mudarmos para nossa casa, e eu ainda nós comentamos um dia com o Marcelo, porque eu fiquei afastada 3 meses da obra. E quando eu retornei, a gente comentou com ele disse, eu vou falar para minha esposa orar. Sim. Eu perdi a audição do ouvido direito. No mesmo dia, assim, eu deitei de tarde, pisquei o olho, assim, adormeci um pouco. Sim. Quando eu acordei tonta, muita, muita tontura. E eu não conseguia
eu não tinha controle de mim. Sim. Eu queria só me virar assim, tipo, pertinho, me virar e eu ia parar na parede. Porque afetou o labirinto, sim, que tem dá o equilíbrio também, né? E só que eles não... O Luciano me levou na hora no hospital e não perceberam. Eu também não percebi sim, na hora que foi a audição. Eu só dizia assim, eu não tô sentindo aqui. Mas não foi percebido na hora que foi a audição. sim. Aí depois, né, fiz a audiometria, tudo, outros exames, constatou a perda da audição, tipo assim, 90%. Sim. E eles falaram, se tivesse sido detectado dentro de, tipo assim, poucas horas, eles dariam uma carga de corticoide que teria possibilidade de retorno. Mas como já tinha passado muito tempo... Não adiantava. Não. Aí, e foi nesse período, nós chegamos a visitar, antes de nos mudar, porque estava ali quase, né, como eu disse, eu fiquei afastada 3 meses da obra, porque eu gostava muito de ir para lá, acompanhar, que foi um amigo do Lu e o Lu que fizeram. E nós chegamos aí com a Rose, a cabeleireira, na igreja, na tenda ali. Nós mostramos para o senhor. Sim. E eu disse e daí tá, eu perdi a audição, eu tive que fazer fisioterapia, porque eu fiquei um período eu não conseguia, né, me mexer, ficava sentada por causa do desequilíbrio, depois até voltar, na rua eu só andava acompanhada também, aí até eu voltar, porque eu me virava muito devagarzinho, assim. E, tipo assim, para atravessar a rua, quando eu virava aqui, aí eu virava aqui, e daí que já ia passar o carro. Então, eu fui saindo devagarzinho, aos poucos, sozinha, assim. Aí... aí foi assim que a gente conheceu ali a tenda, eu perdi a audição, e daí nós não fomos mais. E eu perguntei para a médica, doutora, porque eram 3 lugares que eu falei para ela, eu posso frequentar igreja, shopping e cinema? Ela disse não. Tu não vai mais poder frequentar. Mas eu não tomei aquilo para mim. Sim. Mas por que ela disse que não? Por causa do... É que o barulho... Ah, tá. Ele às vezes, se um som, se eu falo um pouco mais alto, dependendo, ele me dá muita... Eu tenho muita sensibilidade. Sim. Ele sobrecarrega esse. Porque só tem esse agora. Sim. Aí ele sobrecarrega, eu tenho muita sensibilidade. Sim. Aí eu usei um bom tempo protetor auricular, depois parei, porque na verdade não adianta esse, é esse que está sobrecarregando. Sim. E daí nós paramos de ir, assim, meio que de vez em quando também. O que a gente foi mais seguido foi que o Lu fez o propósito. Nós fizemos ele, né, acompanhei ele para 7 quintas-feiras. Agora 7 quartas-feiras, na verdade eu não lembro ali. O pastor Adriano fez um apelo e ele fez o propósito, nós fizemos o propósito, ainda bem que foi antes de eu perder a audição. Sim. Aí nós tivemos essa pausa ali e eu convidava ele quando chegava, acho que era quarta-feira. Eu falava para ele, vamos na igreja? E ele disse não. Aí não ia também, eu não estava bem, tudo. Aí foi indo, foi indo. Daí um dia eu disse para ele, se nós não for hoje, nós não vamos mais. E aí ele, vamos então. Aí nós voltamos aí um pouquinho devagarzinho, tudo. Sim. Mas fomos mais umas 2 vezes depois que nós mudamos para auxiliador ali. Fomos mais umas 2 vezes, mas daí não... Jaina era na tenda. Já era na tenda. Era na tenda. Aí nos mudamos e não fomos só mais 2 vezes ali, por conta de ônibus. Sim. Aí daí nos mudamos, ainda tínhamos contato ali com a Alessandra Marcelo. Ela me convidou para ir nessa igreja luterana, que chamaram ela para tocar o louvor. Sim. E eu lembro que eu perguntei para ela por que da cruz da vazia. Eu não tinha entendimento de nada, de cruz com Cristo, cruz sem Cristo. Daí ela, depois te falo. E eu, tá.
E foi bom ali, mas eu entendo que é aquilo. A ovelha conhece o seu pastor. Sim. E nós não éramos para aquele rebanho. Não éramos, definitivamente. E aí, mesmo que esporadicamente nós fomos, aí cumprimos o propósito, saímos e conhecemos aqui a convite da Alessandra e do Marcelo. E aqui vocês já estão há 10 anos? 10 anos. 10 anos já. Foi num culto de quarta. Não era quinta que começava, né? Antes, aí mudou para quarta e depois voltou para quinta de novo. Um culto de quinta, onde vocês tinham tido um festival de massa. E nós viemos, ainda tinha massa, nós comemos muito boa aquela massa. E a pergunta, né, que o senhor fez pro Lu, né, por que não dá uma chance? E eu meia assim, eu não queria vir para cá, porque quando nós... Quando tá jogando contra mim? porque quando nós não fomos mais na luterana, tem uma igreja, 3 casas da nossa comunidade cristã. Eu disse, não, vamos visitar, mas vamos visitar essa aqui. Deus, até hoje nós não voltamos, não visitamos. Não deu, porque eu lembro que o Lu nós chegamos em casa depois do culto daqui. Sim. E o Lu foi no banheiro e ele dizendo tudo, né? Que gostou, tudo. Deu ele com a porta fechada e eu, como se fosse hoje, eu disse para ele na porta. Eu disse, mas Deus vai ter que falar comigo se for para ir para lá. Eu queria visitar perto de casa. Sim. Acho que por comodismo, claro. Não sei. É mais fácil, né? Sim. A gente não tem o entendimento que quando é da vontade de Deus não é o que a gente quer. Eu ainda não tinha assim, todo esse entendimento. E pronto, Deus falou. No outro dia, a Alessandra só viu a gente abrir a casa, ela bateu lá. Olha, eu não sei. Tipo assim, eu não sei o que tu vai fazer porque eu vou falar, mas é isso. E aí falou para você. Mas eu tinha tido uma visão de um púlpito azul antes de vir para cá. Sim. O carpete era azul. E as cadeiras de plástico iam na porta. Sim. Eu já tinha tido a visão já. Eu já estava falando contigo, né? E até hoje, literalmente na porta, às vezes eu ainda não percebo. Eu pensei, eu tenho que prestar mais atenção, porque Deus fala comigo em casa e confirma, com abertura, sim, com louvor. Acontece quase todo culto de eu cantar o louvor e dar o louvor em casa, sim, como aconteceu hoje, uma palavra, sim, uma abertura, sabe? Bater assim, e eu disse, eu tenho que prestar mais atenção, porque Deus está falando comigo. Deus tem se revelado, né? Sim. E aí, vocês chegaram aqui, gostaram, ficaram, tanto que estão há 10 anos, né? Também pastor, igual eu, nunca mais, né? O coração é... que bênção. O senhor é pastora, né, são pessoas de Deus. Eu agradeço, sempre agradeci. A gente vê tanta coisa aí, né? E eu agradeço a Deus por não estar... Porque se há algo, digamos assim, que eu não esteja, digamos, alerta, ou não esteja... ou entendido, alguma coisa assim, eu penso assim que pode ser por mim mesmo, porque não é ainda, mas digo, mas não é por culpa, eu não estou embaixo, digamos, de autoridade, de pessoas que não são de Deus. Sim. Graças a Deus, né? E graças a Deus. Graças a Deus. Porque, como eu falei para o Luciano aquele dia, né, a gente tem um jeito, a gente tem um estilo. É como eu falei para ele aquele dia, eu tenho um estilo bem diferente dos pastores aí tradicional, né? Porque para mim eu sempre levei isso, né? Desde o meu começo da minha vida, minha caminhada cristã,
eu sempre observava muito e eu vi algumas coisas assim, eu disse, puxa, isso é legal, isso não é bom. Sim. Então eu sempre soube assim de separar, né? Dizer, pô, isso aqui eu posso. Se um dia eu for pastor, eu não vou fazer isso. Se um dia eu for pastor, eu vou fazer isso. Então eu sabia separar, eu conseguia separar isso. E aí a gente vê assim que já era o chamado de Deus para as nossas vidas, né? Aonde eu falava muito assim, eu dizia, puxa, eu vou sair dessa linha, porque a própria palavra diz que a, a ovelha ela tem que conhecer a voz do seu pastor. Então tinha muitos pastores conhecidos meu que era assim, era o pastor, mas a ovelha era longe. Não tinha aquele contato que a gente tem hoje, e que a gente traz até hoje isso, né? De conhecimento, de estar junto, de compartilhar as coisas, de estar envolvido. Então eu fujo muito disso, né? Eu fujo muito dessa linha. Todo mundo diz, você nem parece pastor, mas eu não preciso parecer, entendeu? Eu tenho que ser um pastor para mostrar para as pessoas que, não para mostrar para as pessoas, mas mostrar para quem está de junto comigo a caminhada que a gente tem. Então, é bem assim, por isso que as pessoas vêm, se olham e, puxa, é por aí. Então a gente procura sempre sair dessa linha de, não, eu sou pastor e tu é ovelha. Não, não. Que nem eu falei para o Luciano, eu prefiro ser muito mais amigo do que pastor, entendeu? Porque amigo ele vai falar aquilo que tu quer e aquilo que tu não quer ouvir, entendeu? Esse é o amigo. Não vai falar só o que te agrada, mas ele vai falar aquilo que é a real. Então a gente levou para isso, e graças a Deus que hoje tem vocês e muitos que estão aqui na igreja já têm uma caminhada de bastante tempo com a gente, né? E essa caminhada é que faz a diferença, né? E foi o que provavelmente vocês viram, né? O que aconteceu de nós caminhar junto, de nós entender, saber. Hoje a minha casa está aberta para todo mundo e a gente não foge disso. Porque a ovelha ela precisa conhecer o seu pastor, precisa conhecer a voz do seu pastor. E o pastor ele tem que saber, ele tem que conhecer as suas ovelhas. Então não é distante, mas é junto, é próximo, é estar junto. É estar próximo do rebanho, é junto do rebanho que a gente consegue fazer com que as pessoas permaneçam, né? Bastante tempo com isso, né? Sim. E daí nós viemos outra vez aqui e depois o senhor e a pastora foram lá em casa nos fazer uma visita. E foi nessa visita que eu e Lu falamos, né? Nós não queremos essa vida mais para nós. Sim. Nós tínhamos entendido ali. Eu já estava ficando muito mal. A pastora que fala, Ângela, quando tu veio para cá, nossa, e a gente vê o quanto que eu sei que Deus tem ainda para trabalhar, para me ajudar, que eu dependo dele. Sim. Né, na minha vida, mas olhando para trás, graças a Deus, Deus já fez bastante coisa. É uma obra, né? Mas obra. Deus faz a obra por completo. Estamos aí. Claro. Estamos aí. E eu estava, assim, eu já não cabia mais, assim, dentro de mim pela prática, né, do pecado, de saber que aquilo não estava só errado perante os homens, mas errado perante Deus. E daí, sim, aqui, eu falo por mim, assim, que eu comecei a ter mais entendimento. Tem muito ainda para aprender, né? Mas para saber que pecado não é só, como eu achava, às vezes a gente pensa só matar, roubar, se prostituir. Sim. Não. Por isso que a palavra fala, a porta é estreita. Mas tem que escolher, né? Sim. Quem quer
É que faz a diferença, né? Essas coisas tudo faz a diferença aí. E é como a gente está conversando aqui, né? É uma obra que Deus ele está trabalhando todos os dias na nossa vida, Sim. todos os dias. E a obra que ele começou, ele vai terminar. E é um processo nosso, né, Sim. com Deus. Saber que o que é certo e o que é errado. Né? Sim. Como eu disse, Deus trabalhou muito na minha vida sobre o perdão, né? Porque antes, se me dissessem, achava que não perdoar, eu achava que eu estava fazendo bem para mim mesmo, Sim. mas eu estava fazendo mal. Se me falassem que quando eu conheci essa Rose, ela perdoou o abuso também. Nada é por acaso. Sim. Nada é por acaso. E quando se me falassem que eu iria perdoar as pessoas que me magoaram, pessoas que me feriram, Sim. sabe? Eu iria dizer, tu tá louco. Uhum. Até eu vim pra cá Entender e Deus o que é, né? entender. Deus, não, mas isso tá me fazendo mal, não tá fazendo mal pra outra pessoa. E com a ajuda de Deus, e volta e meia Deus vem, e esses dias, há pouco tempo, Deus me trouxe a minha lembrança uma situação, uma pessoa que eu não vejo há 20 e poucos anos, mas eu tenho que agradar a Deus, satisfazer, né, fazer a vontade de Deus. Deus, Senhor, me ajuda, aí eu oro e tudo, eu perdoo, eu libero perdão. Né, já aconteceu, porque às vezes acontece, então o pastor fala, não, tipo assim, não dá importância para quem está do seu lado, você tem que consertar Sim. e tudo, né, alguma coisa assim, e às vezes a gente vem e fica assim meio que envergonhado, né, então assim, não, mas eu tenho que agradar a Deus, fazer o que Deus colocou no meu coração, obedecer, e, né, e daí a gente vai e conserta, libera perdão ou pede perdão. O importante é isso. E nessa é aquilo, né? Como eu disse, nada acontece por acaso. Os jovens, eu e Lu não achávamos que verdadeiramente que era para ser, mas hoje a gente tem cada vez mais a certeza de que as coisas que nós passamos foi para crescimento, né? Para nosso crescimento, para nós podemos passar para eles, né? Ó, por esse caminho, né? Não percam a oportunidade. Sim. Como eu tive na igreja evangélica na idade deles e não tive o entendimento, não agarrei a oportunidade, não entendi, não procurei também, talvez, né? E nada é em vão, né? Serve para edificar, para engrandecer o nome do Senhor. Sim. E é só. Teve esse período dos jovens aí que foi bênção para a vida de vocês. Sim, também, sim, né? Houve, e a gente vê isso, né? Que houve um crescimento para vocês amadurecer, né? E ter experiências reais mesmo com a obra, com aquilo que Deus quer, né? E eu vejo muito de se eu quero ter uma experiência, não adianta eu contar a tua, eu tenho que contar a minha. Sim. Eu tenho que viver as minhas experiências. E vocês viveram isso, né? Muita experiência, passaram ali, foram desafiados, né? A estar na liderança dos jovens. E custou um pouquinho a aceitar, a entender, até depois de uns meses, assim, sabe? Fui assimilando, entendendo, sim, assim, mas. E com a ajuda de Deus, eu disse, a pastora me disse, né? Vocês não vão estar sozinhos, né? Sim. É Deus que vai fazer. Eu disse, amém, né? E são bênçãos. Pena hoje os guris não estão trabalhando, mas as gurias estão aqui, a gente está sempre envolvidos, conversando, trocando uma ideia, elas vêm. Sim. São bênçãos. Ângela, foi um período. Quando o senhor nos convocou, porque o senhor não convidou, né? Não convidou, nos convocou. Eu estava num lugar muito escuro. Muito, muito escuro. E a gente acha que
que a gente vai dar, mas eu recebi muito. Sim, muito é verdade. Também. Ângela, falta 4 minutos para nós encerrarmos, né? Já quero te agradecer, você está disponível aqui. Não vai ser a primeira, né? Vai ter outras oportunidades também, né? A experiência que a gente tem com Deus, a caminhada com Deus não se resume em uma hora, né? É uma caminhada grande, é um testemunho grande que cada um de nós temos, né? Então, agora falta 3 minutos ali para nós encerrarmos, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo nesse domingo, nessa noite? O que você diria para eles? Para as pessoas, para os jovens, vocês que começaram bem jovens e são, né? São jovens aí. E o que tu diria para eles, para as pessoas que estão nos assistindo lá? Para que não percam a oportunidade. Né? Eu não entendia também, até eu tenho na lembrança, eu ainda passo em frente ali em Gravataí, né? Jesus está voltando, e eu não entendia também. E como o senhor falou ali para nós, encerrando, os sinais são muito visíveis. É verdade. Para que, se você que já teve oportunidade e deixou passar, assim como um dia eu deixei passar quando jovem, que não perca a oportunidade, porque o tempo está bem menor, a gente não pode falar a data, né, pastor? É verdade. Mas o tempo está bem menor para hoje do que quando teve para mim. Os dias estão sendo abreviados, né? Uma própria palavra diz. Os sinais estão muito intensificados. Estão muito vivos, né? E é isso, para que não perca a oportunidade, para que aceitem Jesus nas suas vidas, se arrependam-se todo dia, porque todo dia a gente peca. É verdade. E que nada é em vão para o Senhor. Amém. Tudo que Ele permite nas nossas vidas é para a honra e glória dele. Amém. Ângela, brigadão. Obrigado. Estamos juntos por esse tempo, já são 10 anos, né? Vai vir mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, até o Senhor Jesus voltar, nós vamos estar fazendo a obra em nome de Jesus. Querido, você que está aí, você que está nos assistindo aí, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe aí a tua casa, a tua família. Já é um jargão meu, né? De abençoar a tua casa, a tua família, a tua semana e o teu dia. Que você possa estar vivendo os melhores dias da tua vida, em nome de Jesus. Entra lá, compartilha com a gente lá, curte a página desse podcast lá da página da igreja, esteja conosco e que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém?